Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! Vocês estavam todos se coçando aí esperando a gente entrar. O problema é o seguinte, cara, pra ser bem sincero, eu me enrosquei aqui porque tinha uns caras muito chatos falando comigo e depois eu fui montar o meu banner aqui atrás, eu quebrei meu pedestal, vou ter que comprar um. Eu comprar outro não, que eu tenho mais uns 3 aqui, mas para não perder tempo, eu tô usando o virtualizado mesmo. Sou eu aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa onde você esteja por esse mundo afora, o legal é que você tá aqui com os caras mais legais do mundo, que vai trazer as notícias mais legais do mundo, as coisas mais bestas que um ser humano pode fazer e que você pode se divertir ou chorar junto. Depende só o ângulo ou de que lado do teclado você está. E aprender. Sou eu aqui, Alexandre Armelini. Valeu, galera, tá aqui mais uma vez com vocês. Bem-vindos. E do meu lado... Fernando Amati, trazendo mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida e tudo mais. Sem esquecer nunca aquela dose de polêmica e acidez, porque senão não seríamos nós. Boa noite. Galera, Dalton dos Isqueiros, que porra é essa, seu Henrique? O Dalton virou agora o que? Piromaníaco? Tá doidão, tacando fogo nas coisas? Tá meio estranho essas conversas aí, né? Muito legal ver vocês aqui de volta com a gente. Tem notícias bem legais, tem coisas bem bacanas acontecendo, tem muitas idiotices também acontecendo, mas faz parte de tudo. O importante é que nós estamos aqui trazendo esse mundaréu de coisas. E as coisas estão tão interessantes que a frase, mais uma vez, da semana caiu como uma luva. Solta aí, Fernandão, qual que é a frase nossa? Mês passado, à tarde, importante que é no período da tarde, né? Porque é a hora que eu acho que se manifesta esse tipo de coisa, né? Hackers de porão estão nos fazendo de idiotas. Cara, para fazer a gente de idiota tem que ser no período da tarde, né? Não tem jeito mesmo. Mas desde então, nós só pedimos para eles não fazerem mais isso. Não faz mais isso. É feio, entendeu? E eles prometeram que eles vão parar. Olha só, não é? É o mundo de Poliana. É o mundo de Poliana, onde tudo é bonitinho, tudo dá certo. É tudo cena dos próximos capítulos, e aí você fica assim, amanhã vou ver a novela de novo, para ver se o João Carlos Antunes pega a Maria Eduarda, né? Porque o tio Alfredo Augusto saia com a dona Glória Salomão. Nossa, que lixo. Ale, o mais impressionante é o seguinte, o que a gente tem visto, né, que também não muda, é a definição de estupidez, né? É fazer todo dia a mesma coisa esperando um resultado diferente. Todo mundo continua errando no mesmo lugar e espera que o resultado mude. Aquele negócio que eu sempre falo, lessons learned não serve para nada, né? O cara tem bloqueio cerebral. O ser humano, a história é cíclica, né? Por que a história é cíclica? Porque as cagadas são as mesmas, o comportamento do ser humano é o mesmo. Se tem uma coisa que não mudou, é o ser humano. Tudo mudou. O ser humano não. O ser humano continua sórdido, egoísta, estúpido, burro pra cacete, achando que é muito esperto. É uma beleza. É um negócio assim, você encher o peito de ar e falar assim, parabéns! É só isso daí. É uma beleza. Bom, pra gente começar bem nossa semana aqui, o programa da semana, a gente vai falar aqui de mais uma loucura que aconteceu com a Google, cara. Bom, a Google, com a sua super análise, já teve um rolo danado, né? Que quando eles começaram a fazer as verificações de imagens dos seres humanos, um monte de macaco, eles falavam, aparecia ser humano, né? Um cara de cor, e era classificado como animal macaco, deu um rolo danado, um monte de criança foi qualificada como adulto menor, como se fosse um anão, né? Que os anões, que eu tenho uma paixão enorme, né? Gradual ainda, né? Então, depois ela
começou a entender rodas de carro como flores, teve vários problemas, né? Tudo que é inovação pode ter problema, a gente sabe disso, mas tudo tem um preço, né? E falando em preços, né, o que aconteceu? Teve um rolo danado que aconteceu nos Estados Unidos, acho que foi nos Estados Unidos, né, Fernando? Uhum. Foi nos Estados Unidos, que o cara teve a conta do Google removida, ele foi banido do Google, porque ao fazer o backup do WhatsApp no Google Drive, né, aqueles backup que você deixa preparado o seu Android fazer na nuvem através de uma conta do Google, né, encontraram coisas internas classificadas como conteúdo nocivo. Já teve um problema desse que nós vamos falar daqui a pouco, e esse conteúdo nocivo fez com que a conta do cara fosse banida, né, causando um problema danado para a pessoa, e isso ainda está dando história para manga, aquela coisa, vai dar rolo ainda maior ainda. Então, gente, o que você me diz, Fernandão? Como é que a Google, depois de tanta água passar embaixo dessa ponte, ainda tem essas maluquices? A gente tem que lembrar que teve os caras da inteligência artificial da Google, foi mandado embora, né, recentemente. Mas era que a máquina estava tomando vida, entendeu? E agora eles botaram mais seres humanos tomando decisões e tomando decisões erradas, né? Porque aqui teve mãozinha de ser humano. Então fala um pouquinho pra gente desse super rolo do conteúdo nocivo. Cara, todo mundo tem pornes no celular, uma hora ou outra, nem que você não tenha para guardar, ou que você seja adepto disso, mas, cara, WhatsApp tem sempre o cara mandando gemidão da vida, os cabeças de acéfalo, tem os caras mandando... O negão da piroca. O negão da piroca, qual que é o outro que aparecia, né? Sextou, aparece um monte de bunda para todo lado, né? É comum, né? Mas daí o cara ser banido é dose, né, velho? Mas então, ó, vamos lá. A gente tem várias situações aqui. O cara, ele reclama, né? Ele era um youtuber... ou não, sei lá, influenciador digital, blá blá, todas as contas deles relacionadas ao Google foram bloqueadas, ele reclama no Twitter e outras pessoas falam que aconteceu coisa parecida. O que me espantou na hora que eu li a matéria é o seguinte: o WhatsApp, ele cria, né, quando você coloca lá, fazer backup dos meus dados na nuvem, o WhatsApp cria um backup, se você entrar no seu Google Drive, você não consegue achar esse backup lá. Porque o WhatsApp, ele tá cifrado, e 2, o WhatsApp ele tira as suas permissões. Então, você fala assim, vou fazer o download para eu ver o que tem lá. Você, como dono do seu Google Drive, você não consegue. E daí, assim, o cara, no final da matéria, né, olha, eu tinha feito backup de algumas outras coisas, então realmente eu não sei o que foi. Né? O Google simplesmente fala que você passou em cima da linha e como é que fala? Ultrapassou a barreira do que eu vou prover de serviço para você. Né? Então, por isso que ele foi bloqueado. Ele voltou, um monte de gente reclamando, porém, tá? A inteligência artificial do Google, com relação à análise de imagem, ela é muito boa, ou ela tem se tornado cada vez melhor. Melhorou, já foi muito ruim também. Quando você usa o Google Fotos, ele consegue identificar coisas que estão naquela foto. Então, daí, assim, tá bom, eu subi essa foto em algum lugar. Ótimo, tá? O que o cara subiu, o que o cara fez, eu também não sei. Mas, assim, talvez eles tenham mudado recentemente alguma coisa, porém, eu já vi repositório de pornografia dentro do próprio Google Drive. Então, a história, de qualquer jeito, é sinistra. Né? Já aconteceu aquele caso que a mãe tirou foto do recém-nascido e teve conta banida também, bloqueada. Teve aquele outro cara que foi preso, até provar que isso tem que... Conta aí do cara que foi preso, lembra disso? Esse daí foi a coisa mais bizarra do mundo, né? Nós que gostamos desse tipo de notícia, o que acontece? O cara tinha um filho, né, uma criança pequena, não vamos colocar, falar se é menino ou menina, não interessa, e a criança estava com um tipo de alergia na virilha.
e o pai tira uma foto e por causa da pandemia ele manda pro médico com os esquemas de, né, telemedicina e tudo mais. O cara ele foi banido do Google, o FBI bateu na porta dele porque o Google denunciou direto como pedofilia. E daí o que acontece? Esse cara, ele foi, abre aspas, preso, né, em primeira instância para averiguação, né, nome bonito, e daí a hora que um humano viu a foto e viu o contexto, viu que realmente não tinha nada a ver e esse cara era inocente. Ele estava só tentando ajudar o filho dele para que ele não colocasse, né, álcool aonde não precisava ou não colocar pomada errada onde não podia. Né? Então, a gente fala de inteligência artificial e tudo mais, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí, tá? Podia até puxar um link aqui, a gente podia ficar mais 1 hora falando, porque assim, tem um monte de gente vendendo meu produto, tem inteligência artificial e tudo mais. Enquanto tiver o cara fazendo as senhas que a gente vai comentar daqui a pouco, né? Não adiantou nada você ter nada, né? A inteligência artificial, cara, ela é boa até o momento que depende daquela interface que bota os dedos no teclado. A gente tá cansado de falar isso. Aquela pecinha na frente do volante de um veículo que seja o mais moderno que seja, a pecinha que está na frente do teclado, do computador super possante, com muita informação, né? A teclinha que aperta o sim ou não, abre e fecha de algum lugar para você poder entrar ou não. A teclinha das urnas, recentemente. Tudo tem a ver com a interface que a manipula, por mais inteligência que tenha. Então temos sim problemas. É isso daí, só bebendo muito. Só bebendo muito. E aí, para continuar essas loucuras dessa semana, isso daqui é um negócio que doeu demais, cara. Demais. Essa semana extrapolou, viu? Que, assim, cara, é muito roubo, né, cara? Muita sacanagem, cara. Eu fiquei com medo de não ter notícia. A hora que eu vi, eu falei, tenho que segurar o pé, porque senão nós vamos ficar até amanhã. Cara, o TRT, que é o Tribunal Regional do Trabalho, teve uma falsificação gigante de certificados, onde os caras expediram o pagamento de valores, como se fosse de causas ganhas, para uma entidade, que é uma empresa. Aí vem a sacanagem. A empresa foi criada há poucas semanas. Então eles pegaram várias situações de processos que estavam em andamento, que tinham dinheiro depositado em juízo, e forçaram o pagamento para essa empresa fraudulenta, laranja, que criaram há pouco tempo. Isso daí aconteceu no dia 10 de novembro, né? E a 80ª vara, né, a vara de número 80 do TRT, descobriu isso daí acionando a Polícia Federal. Mais de 4 milhões de reais. Cara, eu falo de boca cheia para você. Se não tiver laranja podre dentro desse engradado aí, eu não digo nada. Ale, eu acho que não tem jeito. É assim, o que a gente está acostumado a ver, e eu acho que noticiar nesse 1 ano que a gente vem falando, a gente está falando de alguns crimes muito mais genéricos. Isso aqui é específico. Pensa bem. O cara, o que diz a notícia foram gerados certificados digitais no nome que sai lá, velho. De juízes, né, e desembargadores. Cara, tá bom. Como é que eu sei o nome e os dados dessa pessoa? Tá borrado. Daí agora dá para ver. Para que eu consiga gerar esse certificado. Depois, a pessoa usou o sistema do tribunal para poder gerar essas guias. Então é assim, existe, assim como a gente fala aqui, né, da parte técnica, que existe uma linguagem que a gente tenta traduzir para os seres humanos, quando um juiz escreve o seu parecer, né, vai no linguajar jurídico. Então tem um monte de nomes bonitos, latim à vontade, entendeu? E coisas que, na maioria das vezes, os seres humanos normais não conseguem entender. Agora, como é que alguém consegue saber quem são essas 17 pessoas,
consegue saber qual é o sistema e consegue fazer esse tipo de coisa, né? E gerar o certificado, que é pior ainda. Porque o certificado é igual ao cartório. Então, peraí. Ou você é o dono do cartório e você falsificou o papelzinho da assinatura lá, entendeu? Então o negócio é grande. É grande. Isso é quase um blockchain, cara. Quando o cara tem sua assinatura digital, é do cara. Como é que o cara duplicou isso para validar no processo? Você percebe? Então, esse daqui está muito estranho. Vamos ver se tem evolução nesse caso. E sabe o que mais me chama a atenção? O cara, no momento que ele envolve a Polícia Federal, beleza, é um crime, tem pessoas lesadas, que no caso é a União, né? O contribuinte está sendo totalmente impactado aqui. E se você pega essa situação, o que acontece? Por isso que está a polícia, tem um crime, né? Mas eles adicionaram a análise à NPD, né? Que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu achei isso muito estranho também, porque ou você não sabe quem você está envolvendo, ou você está envolvendo todo mundo sem saber, né? Para mim é para fazer mais barulho e ter menos chance de ser resolvido. Né? Não, de qualquer jeito, cara, a grana é alta, isso daqui abre possibilidade gigante, né? É muito estranho. Esse aqui é outro caso também que o Rubi colocou aqui, que a gente não tem isso totalmente esclarecido ou realmente evidenciado para a gente falar. Mas isso traz outras nuvens cinzentas por cima da céu brilhante de Brasília. Para quem está ouvindo a gente, né? É assim, semana passada, um dia aí, tá? O que aconteceu? Vários computadores do governo foram apagados. Apagou, né? Formataram. Apagados, ele sumiu. Apagou. Peraí, gente. Vamos falar outra coisinha antes de você continuar. Vocês têm que pensar também que para você apagar um computador, não quer dizer que você precise formatar. Tem várias maneiras de você formatar, sumir com as coisas do computador, sem você estar formatando. Né? Exato. Eu solto um penzinho de nada, né, que é um pulso eletromagnético de forma controlada dentro de um ambiente. Ele não só vai apagar, como ele vai sumir mais coisa, inclusive das EPRONs. O problema, quando você fala de pulso eletromagnético, é que você não tem como controlar, você não tem como direcionar um negócio desse. Não, mas você consegue a intensidade. Você não, consegue, mas eu acho isso daí muito moderno, e daí você consegue fazer muito mais fácil comprando meia dúzia de ímã no AliExpress, entendeu? E colando no HD, por exemplo, tá? É claro, nós estamos, de novo, a gente está falando de situações... Especulando. É a dose de polêmica e acidez que a gente não podia esquecer. Mas, assim, as notícias que eu vi, eles falam que foi um ato amador ter feito esse tipo de coisa. E daí? A pergunta é, o que é que tentaram esconder? Vamos tentar recuperar? De que setores? Vamos tentar recuperar? Sim ou não? Vamos tornar isso público? Qual que é a forense que está sendo aplicada em cima desses ambientes? Cadê a análise do custódia? Então, quando a gente vê essas notícias, por que algumas coisas a gente não traz para vocês, cara. Quando a gente dá uma verificada no que a gente vai montar de pauta, nós pegamos informações que sim, podem ser até confirmadas, e se não forem confirmadas imediatamente, são de fontes fidedignas. Uma coisa que assusta um pouco nesse caso do governo, que a gente não chegou a colocar justamente por essas dúvidas, é porque, primeiro detalhe, esse ponto que a gente fala, não existe crime sem dolo, isso é muito importante. Né? A partir do momento que você apagou máquinas, cadê a denúncia na Polícia Federal? Qual que é o papel da ABIN? Qual que é o papel da polícia do Congresso, do Planalto? Porque você tem um monte de polícia lá dentro. Tem um monte de segurança lá dentro. Qual que é o papel dessas pessoas? Quais foram as áreas afetadas? Tá tudo correndo em sigilo? Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Se você quiser que uma coisa seja esclarecida, buscada, vamos falar assim, investigada, ela tem que ter uma certa notoriedade,
uma certa clareza, uma certa verdade intrínseca, né? E tem que ter pessoas como eu falo, de respaldo para sustentar aquela informação, né? Então, a gente está vivendo um momento bastante delicado, e não vou falar só de Brasil, não. Nós estamos falando de programas após programas, o que vem acontecendo desde o dia 25 de fevereiro, que começou a guerra na Ucrânia e Rússia, né? Tem situações que estão se repetindo em governos, em vários locais, e nós estamos vivendo um momento no Brasil mais conturbado ainda, diante de uma situação que está sendo divulgada no mundo inteiro de fraudes comprovadas dentro de ambientes de eleição. Então, é seríssimo o que está acontecendo. Então, mais um motivo para a gente ter um pouco mais de pé atrás e saber o quando e o como falar disso aqui. Por isso que não foi colocado. O Ale, tem um ponto muito importante, assim, eu tenho comentado em algumas palestras, que é o cuidado que o pessoal tem que ter na hora de fazer a atribuição. E essa semana aconteceu um negócio muito interessante, que foi o seguinte, a Polônia, caiu um míssil lá na Polônia, né? E todo mundo falou que foi a Rússia, e depois o pessoal pegou e falou que não foi mais a Rússia, que isso daí saiu da Ucrânia. Então a pressa em fazer atribuição, em apontar um dedo para alguém, pode levar a conclusão erradas e a mais confusão do que resolução. É por isso que, tipo o Alexandre está falando, muitas vezes a gente vê as coisas, é melhor a gente segurar e evitar, para evitar mais dor de cabeça ou mais fala-fala, né, do que outra coisa. Porém, de qualquer maneira, cara, numa situação como essa, voltando aqui, como é que você sabe quem são as pessoas? Como é que você sabe como é que funciona o sistema? Como é que você sabe o linguajar que tem que escrever, tá? Para você conseguir emitir uma guia ou várias guias, que tipo aconteceu aqui, para você conseguir fazer transferência. Pagamento por uma empresa laranja. 4 milhões. Outra coisa também, a maioria dos processos que envolvem valores, eles funcionam em sigilo. Então você precisa ter um número do processo para saber o que está acontecendo. Senão você tem só o número e você não vai saber quanto tem de pagamento daquilo ali. Então, essa história está muito mal contada, como essa história dos computadores do Planalto. Então, mais coisas vão vir brotar nos próximos dias, nas cenas do próximo capítulo. Mais uma vez, nós ficamos muito tristes porque são 2 casos envolvendo o governo. E a gente acha que governo, como o governo está acima do cidadão, o governo devia dar o exemplo, né? Mas tudo bem. Próxima notícia e vamos deixar passar. E aí, essa próxima notícia ela tem tudo a ver com o que vem acontecendo já há um bom tempo, cara. A gente mostrou para vocês e trouxemos para vocês a informação que ocorreu do primeiro vazamento do Medibank. Depois, na outra semana, a gente conseguiu ir mais a fundo, que eles já estavam prevendo, eles assumiram realmente o vazamento e estavam prevendo custos bilionários de processos e dívidas que eles teriam que assumir diante da situação ruim e de imagem ruim que ficou para a Medibank. Pois é. Fora o reembolso para as pessoas, né? Fora o reembolso das pessoas. Só para a gente trazer para vocês que a gente está de olho na situação, olha o que já aconteceu. A empresa, né, é capital aberto, é uma cooperativa, vamos dizer assim, e as ações já caíram 20% nas últimas 2 semanas, que foi desde o ataque. Então, para pensar, cara. Os caras, se você valia 100, você já está valendo só 80 em 2 semanas. É muito rápido. É muito rápido, né? Então, é para vocês entenderem um pouquinho o impacto que uma coisa ruim, mal dimensionada, que não teve profissionais de segurança devidamente envolvidos, que não teve a transparência necessária, imediata. De repente, a transparência imediata evitava mais reclamações e por isso eles tiveram mais prejuízo. Já comentamos isso diversas vezes. Exatamente. Então, a gente está trazendo essa informação por 20% numa bolsa de valores, cara, é muita coisa. Porque o mercado é acirrado, é muita empresa que está ali disputando, principalmente esse tipo que como é que fala? De cobertura hospitalar.
né? É um Eles dão nicho. tudo, né, cara? Eles dão seguro de tudo lá. Seguradora, vamos falar assim, seguradora geral, hospitalar, carro, casa. A gente já havia falado alguns meses atrás da Golden Cross, que teve um problema semelhante, teve outros problemas que ocorreram nos Estados Unidos. Então, olha como desestabiliza. E para você recuperar essa imagem de 20% que você perde na bolsa, não é na mesma velocidade que caiu, não, viu? Se recuperar. Não, exato, exato. É assim, tem um monte de ação que derreteu por causa de outros motivos e agora, né, às vezes por causa de uma fala errada de o dono da empresa se errar a palavra na hora de falar e puf, foi lá para canela, entendeu? E agora para subir, dali, é muito esforço, muita mídia. Agora, fala para mim, você tinha uma grana investida aqui, você tá vendo que vazou tudo, entendeu? Ou tá na hora de você tirar tudo para você perder menos, entendeu? Ou pra você comprar e falar assim, daqui uns 10 anos eu vejo se recupera. Para ver se eles aprenderam a lição, né? A Media Bank dançou. Bom, voltando, o Media Bank foi causado por um ransomware que foram atacados, mas ficou naquela, atacou, mas não atacou, atacou, não atacou. Foi pouca gente, né? Falaram que foi pouca gente, depois a hora que não sabemos como é que foi a análise. Se foi o próprio bandido que falou para eles o quantos dados tinham, ou se eles fizeram a análise certa, e daí eles viram que realmente a casa tinha caído. Exatamente. E nessa base de pouca gente e ataques estranhos que vem acontecendo, segunda e terça-feira, né, nos Estados Unidos, a escola pública teve que cancelar a aula, cara. Tá? Vocês sabem por quê? Por causa de ransomware em escola. Olha que coisa maluca. Ransomware em escola. Até o FBI entrou na parada porque o negócio está passando dos limites. Né? O que aconteceu? Todas as operações da escola pararam de funcionar. Então, os alarmes estavam sem funcionar, telefones sem funcionar. As escolas nos Estados Unidos, a maioria delas, tem detector de metais na entrada, depois daqueles problemas que teve em Colômbia alguns anos atrás. Para quem não sabe, um maluco entrou lá dando tiro em todo mundo. Então, eles puseram todas as escolas hoje, por lei federal, tem que ter um detector de metal na entrada. Né? É um absurdo? Não, é segurança, cara. Virou jurisprudência, né? Um faz cagada, todos pagam por isso. Então, olha que coisa maluca. Você imaginava algum dia, toda a nossa carreira, Fernando, que você vê escola sendo atacado, cara? Hospital, eu até pensei várias vezes na minha cabeça, porque é um shopping center de dinheiro. Mas escola não, né, cara? Agora. Vamos lá. Nós temos duas coisas aqui. A primeira coisa que eu queria falar o que me assustou foi assim, o sistema de aquecimento da escola. Tá ficando frio lá. Foi prejudicado. Então agora no inverno, entendeu? Você vai mandar a criança para a escola, vai morrer, seu filho vai morrer congelado, tá? Ponto. Passou. Agora é assim, do mesmo jeito que a gente comentou de um ataque interno aqui, a gente não sabe como é que as escolas públicas configuram os computadores ou o que pode acontecer. E daí, um aluno com o espírito mais exaltado ou com uma tendência demoníaca, entendeu? Pode ter falado, vou fazer um teste! Pau! Entendeu? E puf! Nós não sabemos, mas de qualquer jeito, nós estamos, de novo, nós estamos mostrando que, não é só no Brasil, 2, o impacto agora está começando a acontecer com a sociedade. Nós estamos cansados de falar as pessoas, né, as empresas, os CIOs, CFO, ou a sigla, sopa de letrinha. Isso nunca vai acontecer comigo. Por que eu seria uma vítima? Entendeu? Porque eu não sei. Você pergunta para o criminoso, mas nós estamos mostrando que todo mundo pode ser vítima. E aquilo que o pessoal fala todo mundo vai ser, mais cedo ou mais tarde. E daí aqui, uma escola pública cancelou 2 dias de aula, pelo menos, tá? Porque o sistema de telefonia estava fora, não tinha aquecimento na escola. Não funcionavam as coisas digitais da sala de aula, porque os caras têm som, vídeo, imagem, computadores, luz, tudo automatizado, cara.
Então entradas de salas, como eu falei, os detectores de metal, acessos a ginásios, temperatura, medição de tudo quanto é lado, fluxo de água, filtro, cantina, equipamento. Lá que nem McDonald's, cara. Se os caras põem as comidas lá, aperta o botãozinho, vê o tempo que apita a sireninha lá para voltar a virar o ovo. Até isso acontece. Então, uma hora a casa cai. E a casa cai tanto que a Austrália está assustada. A Austrália, lá na Austrália, e o Billabong, lá do outro lado, na terra dos cangurus, koalas e outros bichos estranhos, né? Aborígenes. Midbank. Da própria Midbank e tal. Os caras juntaram as polícias e falaram assim, ó, parou, velho, parou. Vamos tratar ransomware e pagamento de ransomware como crime. Não vão mais pagar ninguém. É proibido pagar. Louco isso aí, cara. Puta atitude de macho dos caras, cara. Eles estão... a primeira coisa que eles fizeram, eles pegaram 2 agências governamentais e estão fazendo essas agências trabalhar juntas, né? Vão criar uma outra só para trabalhar com crime cibernético. Ponto. Nos últimos tempos, né? É interessante isso daí, a gente não tem essa estatística, mas parece que anda em onda, né? A gente teve uma onda que foi a Itália, que foi a super vítima, ou pelo menos noticiaram muito a respeito de Itália, e várias outras coisas, e agora a bola da vez está com a Austrália. A gente tem uma situação que é o seguinte, aqui no Brasil, as condições são muito mais... arruma um adjetivo para mim, Alexandre. Ruins, vamos dizer assim. E as pessoas... Tá? E as pessoas elas estão preparadas para esse tipo de coisa. A gente está vendo ataques em alguns países, que esses países você nunca pensou que isso ia acontecer lá, porque eles falam assim, mas por que alguém ia fazer isso daí? E daí a gente está acostumado com um certo clima, tensão todo dia aqui, onde não existe isso daí para eles, né? Aquelas histórias da Alemanha, de o cara esquece, ou no Canadá, o cara perde a carteira, a hora que ele acha a carteira dele, tem todo o dinheiro lá dentro, e talvez tenha mais, entendeu? Porque o cara ficou com pena de você e pôs mais dinheiro na sua carteira. É diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Então, esses caras eles estão vendo uma situação totalmente diferente, e agora está todo mundo acordando. E daí nessa, eles juntam 2 agências para tratar só de crime cibernético, né? E o governador lá foi entrevistado pela televisão ABC nesse último domingo e eles falaram que eles vão tornar ilegal qualquer tipo de pagamento de ranço. Ou seja, eles estão querendo quebrar os bandidos, né? Tipo, atacou, ninguém vai pagar. A gente vai caçar até encontrar o cara. Peitaram, hein? Então, é assim... Não, vocês repararam na semana passada que aconteceu um negócio muito legal, que na Inglaterra eles vão começar a analisar o Reino Unido inteiro, analisar a sua rede. O governo vai começar a analisar a sua rede. Então eles começaram a se preocupar. A Austrália, para quem não sabe, quer queira, quer não, é meio que uma colônia da Inglaterra. É uma colônia da Inglaterra. Concorda? Ainda é livre, mas é uma colônia. Tem laços fortes com a Inglaterra. Então a Inglaterra está tomando uma atitude totalmente voltada para crime cibernético. A Austrália não ficou atrás. Acabou de acontecer esse puta buraco aí do Midbank, né? Talvez os caras falaram, opa, é a hora, é a deixa. A gente não sabe, a gente tá do outro lado do mundo, a gente não sabe a pressão que tá tendo do público em cima desses caras, né? Eu vejo várias situações assim. Ninguém quer ser o último aluno da classe, ninguém quer ser o feio, ninguém quer ser sei lá, alguém que vão apontar o dedo. E quando alguns países, começa a acontecer isso com alguns países, tipo aconteceu com a Inglaterra e com a Austrália, eles começam a tomar providências para melhorar. Infelizmente, eu acho que eu não preciso dizer mais nada, 2 notícias acima, a gente não está vendo isso acontecer aqui desse nosso lado, entendeu? Você quer ser a ervilha preta lá no meio? Não, eu prefiro ser a verdinha. Tá? Então, mas
né? Isso daqui é louco. E daí, assim, eu estava até comentando com o Alexandre. Eu vi uma notícia uma vez que comentava a respeito de como a Itália tinha acabado com a máfia ou diminuído as ações da máfia, né? Porque a máfia nunca acaba. E daí o que acontece? Uma das coisas eram, né? A hora que tinha algum parente sequestrado, alguma situação assim, e a polícia entrava, a polícia bloqueava todos os bens daquela pessoa, daquela empresa. Então é assim, ou você mata o cara, entendeu? Ou você devolve ele, porque dinheiro você não vai ter, porque está tudo bloqueado. Então, aqui é uma situação muito... E daí foi assim que a Itália conseguiu diminuir a camorra, né? Se não estou enganado. Foi isso mesmo. Então, é uma situação aqui muito parecida, né, disso daí. Você torna o lance ilegal e vamos ver o que acontece. Tem diversos outros... Estados Unidos tem alguns estados que estão comentando a respeito desse tipo de coisa, porém, ainda tem gente, é claro, né, na hora do desespero, pagando e suportando o crime. Mais uma vez, eu fico pensando como é que eles colocam no balanço patrimonial, entendeu? Recuperação de backup, entendeu? Porque ninguém vai falar, paguei um bandido, tá? E daí o que eu sempre pergunto para todo mundo é, aquele quadrinho de visão, missão, blá, 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 tá? Fica como? Cadê palavras bonitas escolhidas para o ano de trabalho. Exatamente. Como é que fica a ética nesse caso? Então, o que a gente vê é o negócio supera a ética. O dinheiro supera a ética. Né? E daí a gente tem que escolher um lado. Qual lado você quer? Quando a gente fala de que lado você quer, cara, a gente veio falando do problema que aconteceu na Índia, dos ataques, que inclusive um dos caras que deveria estar trabalhando dentro foi da Deloitte, não foi? Deloitte. Da Deloitte, que ele estava envolvido com os hackers, aí depois analisaram mais, estão fazendo uma chafurdação na situação e começaram a ver situações na época que tinham password 123, né? A senha como password de admin, qual a senha, password 01. E os caras foram mais a fundo. A NordPass fez uma análise de mais de 3 terabytes de senhas, né? E gerou até estatísticas por país. Bom, por que a gente está trazendo essa informação? No finalzinho do ano passado, no final de dezembro, metade de dezembro, sei lá, a gente fez um programa só falando de passwords. Quais são as letras mais utilizadas, quais são as passwords mais furadas. Por que a gente fez isso? Porque na ocasião, o Brasil estava sendo impactado de novo, órgãos do governo, no caso foi o SUS, com a validação das carteirinhas de vacinação, onde um administrador tinha a senha 1234567 A senha era essa mesmo, não estou brincando. O administrador da bagaça tinha a senha 1234567 Isso aí foi descoberto e causou um problemão para a população e uma exposição desnecessária de situações do governo. Beleza. Agora, na Índia, né, para vocês verem que nós não somos só os underdogs, os vira-lata, né? A Índia, que tem uma cacetada de engenheiro por metro quadrado, de especialista trabalhando em um monte de coisa por metro quadrado, a gente pegou um cara que estava trabalhando como um dos diretores da Deloitte e que estava envolvido com coisas erradas, de hackers, de Java 4. Okay. Ele mantinha a equipe de hackers, né? Paga. Contratação de hacker na Deep Web, o cara mantinha. Absurdo. E aí tinha situações que foram causadas por problema de password. Então a gente começou a olhar os dados dessa validação da Nord. Cara, a palavra password, P maiúsculo, ASSWORD, password, 3,4 milhões de pessoas usam essa palavra como realmente a password de acesso, cara.
É muito pra cabeça, cara. É muito pra cabeça. A sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 apareceu nas análises 166 mil vezes 757, né? Aí depois apareceu Big Basket. Eu nunca ia pensar em botar uma senha Big Basket, mas tudo bem, puseram e ela aparece quase 75 mil vezes, mais de 75 mil vezes. Gente, o que acontece, cara? E tem umas senhas idiotas que a gente tá cansado de saber, né? QWERTY, Google Dummy, aí tem Índia 123, Índia arroba 123. É a mesma coisa que o cara fala, qual que é a senha do servidor? Brasil arroba 123. Alexandre, o negócio está mais sinistro ainda. Eu entrei no site da. O que acontece? A A Nord. Nord é uma empresa, né, que vende, conhecido pelo NordVPN. Então, eles têm o produto deles VPN, mas eles têm também um produto que é um produto de guardar senhas. E aparentemente a análise foi feita em cima disso daí. Nenhum usuário foi exposto. Ponto. Tá? Só está mostrando as estatísticas do Exatamente. conteúdo que tem. Pesquisadores fizeram, blá, blá, blá. Eles fazem isso todo ano eles fazem isso daí. A parte legal primeiramente, de tudo que eles fizeram, eles separaram por país, como eles têm como saber de qual país você comprou, eles fizeram uma matéria, né, falando, né, tem uma página, quais são as 200 senhas mais usadas em cada país. O mais interessante é o seguinte, eu te amo, I love you, o GTM, tá? Aparece em todos os países, aparece essa tradução. Em todos os países alguém usou isso daí. Eu estava olhando, é muito interessante porque o Alexandre falou, password é a senha mais usada na Índia. Eu estava olhando na França, existe mote de pass, palavra de senha, que é exatamente password em francês. Cara, é muito louco porque as pessoas usam as mesmas palavras em todos os países. E daí eu comecei a olhar vários países, então é assim, nome de pessoa, Sorria, entendeu? Alexandre está na lista, mas agora chore. Fernando aparece em primeiro, é muito mais acima do que Alexandre, tá? Nos 200 primeiros, tá? Time de futebol, tá? Flamengo está na frente do Palmeiras, tá? Aqui falando de Brasil. Mas aparece tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Gente, quando é que as pessoas vão... E daí, assim, eu fui olhar, todos os países repete a mesma coisa. Sequências numéricas, nomes de pessoas... Nomes de time de futebol. De time de futebol. E daí eu achei uma coisa interessante. Sequências de teclado, né? Que nem o QWERTY que a gente falou, LKB. Mas então, escuta essa. Eu achei uma sequência lá que era assim, 1, 2, 4, 5, 7, 8. Tá. Por que eu quero usar essa sequência? Porque ele pula um número só para dizer que pulou um? Por quê? Não, porque o cara não está usando o notebook, ele está usando o teclado, e o teclado dele tem o teclado numérico do lado, e em vez dele clicar no 1, 2, 3, ele foi preguiçoso, ele clicou só no 1, 2, passou para a linha de baixo, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Tá? E daí assim... Não, cara, você tem que falar... O pior, eles fazem... O Fernando falou no comecinho da matéria, o que a gente tá falando... não, o Dalton não aparece. Aqui se não aparece, nem nas senhas aparece. Não, Dalton, fica tranquilo. o Dalton, eu vou mandar o link. Eu vou mandar o link aqui para vocês procurarem seus nomes. Dalton está complexo ainda. Dalton é um nome complexo. Pronto, foi. Só para vocês entenderem, cara. Sabe o que é coisa mais maluca? Eles fazem isso todo ano. Então você pega assim as 200 primeiras senhas, as primeiras 200 senhas que são as mais utilizadas pelo mundo, né? Ou seja, aquelas mais idiotas que você pode imaginar. Você pega no ano passado e desse ano, 73% são as mesmas. Você tem noção? Ou seja, não adiantou nada os caras fazer campanha do ano passado, não adiantou nada o pessoal falar, toda a conscientização de senha, continua o QWERTY, continua a password, mod the pass, né, contrassenha, né?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos os países, acredita ou não, na estatística de todos os países, Bonjour, tá como 199 de todos os países. Então não foi só na França. Olha que coisa louca. As pessoas pedem para ser invadida, eu falo. Por isso que aqui no começo do programa eu falei, os idiotas sempre merecem. Cara, password 1, e daí assim, de novo, é muito legal porque tem as palavras nos diversos países e você consegue ver esses nomes traduzidos, né? Nome do país, eu te amo, nome do time de futebol, nome do esporte, basquete, futebol e tudo mais. É muito louco, mas o pior é isso daí. Em todas as senhas, 4 milhões de pessoas, quase 5 milhões de todas as senhas analisadas, tem a senha password. Jura mesmo, meu querido? Eu não sei nem o que falar, cara. Sim, ó, eu vou até dar uma buzinada, porque foi a tristeza de hoje. Tem jeito, cara. Putz. Vergonha. Não, vergonha, cara. Não tem jeito. É assustador. É assustador. E continua. A gente fala e continua. Do mesmo jeito que a gente tem um mantra de atualize, 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 a gente fala muda a senha, muda a senha, muda a senha. Não adianta. Cara, eu tenho uma outra coisa muito legal para falar. Eu estava vendo a estatística de Portugal e a senha Brasil com S consta entre as 200 primeiras senhas. Uhul! Os brasileiros lá, de novo, na frente. Que vergonha, cara. A gente tá sempre bem, né, cara? É impressionante. A gente pode estar. E alguma coisa a gente tá sempre bem. É impressionante. Se for idiota, então a gente ganha pra caramba. É impressionante. Bom, cara. E aí você fala assim, mas isso daí é Brasil. Não, sei o que. Não, cara, é o mundo inteiro. Se vocês olharem o link que o Fernando colocou aí, vocês vão ver que tem coisa espalhada pro mundo inteiro. Tanto tem no mundo inteiro que agora, terça-feira, dia 15, que foi feriado aqui, saiu a notícia que em Singapura teve assim, teve um mau funcionamento do sistema. Né? O sistema é tipo o SingPass, né? É uma assinatura digital que os caras utilizam em Singapura. A gente podia até perguntar para uma pessoa se isso daí rolou mesmo lá, né? Mas ainda não, né, cara? Ainda não tá lá. Ele não foi ainda? Não foi. Começa no ano que vem. Bom, já se desligou, mas é só ano que vem que... Mas então, é assim, esse sistema SingPass é um sistema tipo de assinatura digital e de validação eletrônica do cidadão de Singapura junto com o governo. Então, tudo que você precisa fazer, né? Você tem QR Code para escanear, você tem senha para digitar, e é esse sistema que dá. O sistema ficou fora do ar. E daí, de novo, que eu falei no começo, começou a teoria da conspiração. Foi um ransomware, foi o ataque, foi isso. Entendeu? Eles não falam, cara, não assume a bagaça, cara. A gente tava em Singapura, velho. Nesse caso, os caras falaram, meus amigos, não foi nada disso daí, entendeu? O sistema voltou no ar 1 hora depois e foi um problema no equipamento. Opa! Mas então, Ale, para voltar tão rápido, entendeu? Eu acho que sim. Mas o que acontece é o seguinte... mas peraí. A gente não tá falando de Brasil. A gente tá falando de Singapura, que os caras constroem hardware lá. Então, de repente lá os caras têm mirror, assim, 2 palitos, né? O comentário é: atribuição, tem que tomar muito cuidado para fazer a atribuição, você não apontar o dedo pro cara errado. E aqui, todo mundo começou na teoria da conspiração, os caras falaram, queimou o equipamento. E queimar o equipamento pode acontecer na casa de qualquer um, entendeu? Pode ter chovido, tá? Choveu e queimou o equipamento, como já aconteceu na casa de um monte de gente. E daí? Parou de funcionar. Foi o hacker, né? Põe a culpa em quem não pode se defender. Põe a culpa na chuva. Né? No Thor, o deus do trovão. Pá, foi ele. Perdeu na técnica. Bom, espero que sim.
Mas eu fico encanado. Essas coisas do nosso, como é que fala? Oeste asiático é assustador, né? Cara, mas Sudoeste asiático. assustador é a próxima notícia, não tem nada a ver com oeste asiático. Bom, a próxima notícia, cara, que é assustador, vamos ver. Os caras falaram que foi só equipamento. Então, beleza, então vamos ver. A gente até. Esse é o ponto, né? Vamos cutucar e ver se isso foi isso mesmo. Se for outra coisa, nós vamos ficar sabendo logo, logo da Sing Pass. A notícia que a gente vai falar agora é muito legal. Tem até prédio que os caras estão fazendo propaganda nas televisões aqui no Brasil, que estão sendo criados. Os prédios agora vêm com garagem para. Como é que fala? Tomada para carro elétrico, né? Tomada para carro elétrico. Há algum tempo começaram a enfiar churrasqueira nas varandas, né? Varanda gourmet, né? Começaram a fazer um monte de ilhazinhas, raias de natação, um monte de coisa maluca que vira moda, né? Vira tendência, né? Tendência para mim é coisa de otário, mas tudo bem. Vira moda, vira tendência, e tem já prédios sendo construídos com metaverso, para você poder fazer coisas malucas no metaverso. Tem óculos disponível para fazer. E os caras acabaram de criar um negócio aqui, ó, que é um jogo virtual que só tem uma vida. Jogo virtual. Tá engasgando. Sabe por quê? Porque o cara pode morrer mesmo, cara. Agora fala pra mim. Que porra é essa, cara? Cara, o pior é isso, entendeu? Foi o mesmo criador, o mesmo cara que participou dos projetos para criar o óculos, né? Que tudo bem, óculos pode ser somente isso daqui que eu tô pondo no rosto, mas é aquele equipamento de realidade virtual estendida, né? para o Meta, né? Aquele sistema do Facebook. Foi o mesmo cara. E daí o cara criou um outro óculos desse daí, e na testa tem 3 negócios com explosivo, meu amigo. Com 3 cargas de explosivo, é pro cara morrer mesmo. Que no jogo, se você perder, explode e morre. Sério mesmo que você vai jogar o jogo de uma vida só? Brincar de roleta é pior do que brincar de roleta russa. Eles estão pensando que é uma espoletinha que vai fazer só para assustar o cara. E daí o que acontece? A matéria fala, não, fiquem sossegados. Não adianta nem procurar porque não tem para vender. Mas os caras estão mostrando as possibilidades. Gente, o mundo está ficando sinistro. Está ficando sinistro. Pensa bem. Vou comprar um óculos de realidade virtual para eu jogar uma vez só. E daí... Não, Ale, pensa na dor de cabeça do você. O cara jogou, o cara morreu no mundo, no metaverso, daí agora vamos chamar a Polícia Federal. Não pode ser, porque a federal é brasileira. Como você estava no metaverso, que é mundial, nós vamos chamar alguma entidade que nem existe ainda para fazer a forense disso daí, para saber quem te... Não, mas você entrou por livre e espontânea vontade. Cara, olha a confusão que uma ideia babaca dessa pode causar. Cara, eu vou dar um desse pro Kenny. Pra ver se ele se explode. Ele adora essas merdas, cara. Outro dia eu entrei numa reunião, o cara tava lá no metaverso falando comigo na tela. Eu falei, não é possível. Não é possível. Cara, coisa de louco. Passou. A gente já falou outras de coisa de louco, agora falando de coisa de louco. E para continuar na coisa de louco, vai ter a Copa do Catar agora, que começa domingo. Por que a Copa está sendo em julho, em novembro e não em junho, como normalmente é? Porque a Copa está sendo realizada no deserto, meu querido. No mês de junho, as temperaturas variam entre 43 e 48 graus, chegando a possíveis 52 graus nos horários normais da Copa, que tem jogo 1h30, 2 horas da tarde, 11 horas da manhã. Então, eles esticaram o prazo para iniciar os jogos, para poder ter matar os jogadores.
Exato. A temperatura mais amena, que lá nessa época do ano varia entre 28 a 31 graus, e pode ter picos de 36 graus, que é alto, cara. Porém, todos os estádios construídos para a Copa possuem ar-condicionado inteiramente para todo mundo, desde o gramado até nas arquibancadas. Inclusive, todos nas coberturas, eles têm um sistema de dissipação de areia. São turbinas que sopram em sentido contrário do estado, para que o ar quente não entre para dentro do estado e não traga poeira do deserto para dentro do estado. É a Copa mais tecnológica da história. Para você ter uma ideia, todos os campos que foram construídos, tem um que chama, acho que 479, ou 574, 974, ele é inteiro feito de containers. Que legal! O cara pegou um monte de containers fora, o cara reciclou. Exato. Os caras fizeram, a quantidade de containers é o número do estádio. Então, acho que é 974. Todos os containers, mesmo esse, ele é feito cheio de ar-condicionado, tubulações gigantescas, uns sistemas super modernos, para que fique todo mundo numa temperatura dentro do estádio, não vai passar de 32 graus. Olha que coisa louca que os caras fizeram, velho. E assim, toda a locomoção de qualquer pessoa para as copas, para os campos, eles são feitos por carros que não poluentes elétricos e de indução, inclusive trens de indução. Outro detalhe. Meu amigo Tesla ia estar sorrindo nessa hora. Mas não é Tesla, é o deles dos árabes lá. Tem uma marca deles lá. O Tesla, não o Elon. Não o Elon. O estádio de Riad, mais um ou dois lá, ele é um hotel, velho. Então tem um anel inteiro do estádio que é um hotel. E que você tem quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo. E você abre a janela, a varanda, você vê o campo. Caraca! Muito louco. Experiência, para ter experiência. Total, né? Só que os caras simplesmente teve agora uma reunião, cara, maravilhosa, cara. Reunião maravilhosa. Todas as agências de turismo de todos os países ligados à FIFA, à Copa do Mundo, foram fazer uma reunião com o Sheik, que é o responsável pelo Catar. Aí o porta-voz do Sheik entrou na reunião e falou assim: bom, vamos começar a falar de todos os pacotes que temos disponíveis para os estádios, os acessos, as coisas, e lembramos a vocês que já dizemos de antemão que não é uma Copa feita para mochileiros. Para você entrar no estádio e ter uma hospedagem, ele varia de 80 mil a 150 mil dólares a diária. Os caras, eles estão botando os preços lá na estratosfera. Ingresso mais barato é 1.200, 1.500 dólares, cara. Entendeu? E eu não posso dormir na praia, né? Olha lá. Um copo de cerveja de 15 ml custa R$73 na Copa. Isso existe, inclusive, tá tendo uma repercussão que eles não sabem se essa cerveja vai ter álcool, porque no jeito não vai ter álcool. Exatamente. Álcool só pode ter dentro de hotéis, né? Só pode ter fechados. Nos hotéis fechados. Fechado. Você pode estar dentro do seu quarto em nenhum lugar público, né? Nem na frente dos outros. Então, assim, tem várias coisas malucas que estão acontecendo nessa Copa, mas a pior de todas é que os caras criaram um aplicativo para a Copa do Mundo, que o governo da Copa, ele criou um aplicativo para que e está incentivando as pessoas que foram lá, que é um aplicativo oficial, para baixar, para acompanhar informações do Diabo 4. Só que está dando o maior rolo que vocês possam imaginar. Porque esse aplicativo abre todo o controle do seu celular. Você vai ser rastreado, você vai ser manipulado e eles vão ter acesso total aos seus dados e tudo que tiver no seu celular. Então isso está dando um rebu, para não falar um rebosteio danado, cara. E agora? Quem é o maluco da história?
Será que eles pararam para pensar ou fizeram foi uma cagadinha? Mas ali, de novo, é assim, ó, a gente tem várias coisas aqui, a gente tem vários conflitos com o resto do mundo. Então, a gente tem o caso da bebida, a gente tem o caso da pornografia, que são coisas que, por ser um país extremamente muçulmano, se não estou errado, correto? Tá? Sim. Você tem diversas restrições com relação a isso daí. A partir do momento que você abre as suas portas para o resto do mundo, eu acho que você tem que aceitar a diversidade. E daí já começou a confusão, porque a Inglaterra foi num avião escrito LGBT+, mais A e todas as outras letras, tá? Exatamente para provocar o pessoal, tá? E falar, não tem essa do nosso lado. Então é assim, isso daqui, de novo, é mudança de paradigma, é mudança histórica esse tipo de coisa que vai acontecer. Porque está indo num país super restrito, tá? E estão tentando abrir as portas para o mundo inteiro. Só que daí, assim, por favor, instale no seu celular um aplicativo, 2. Um para você ter acesso à saúde e o outro para você ter acesso ao resto das coisas, aonde eu posso, inclusive, ler suas mensagens, ler seu SMS e, de acordo com alguns pesquisadores, fazer a ligação a partir do seu telefone. É exatamente o que o Henrique colocou aqui, ó. É fato isso. Esses aplicativos ele vai ser o seu concierge. Né? Para quem não sabe, concierge é aquele cara puxa-saco do hotel. Se você tem uma conta bacana lá, o nego faz tudo para você. Ele te indica os restaurantes, os melhores passeios, as sacanagens que tem pelo lugar, aonde pode ou não pode beber. Só que é o seguinte, cara. Para você entrar no metrô todo automatizado, precisa do aplicativo. Para você pegar os ingressos, são eletrônicos. Precisa das credenciais, são feitas desse aplicativo. Ou seja, como é que os caras vão trabalhar com uma coisa que já está provada, que vai vazar tudo do seu celular, cara? Então, assim, ó, a recomendação que o pessoal está fazendo é, quem for para o Catar, leve um celular zerado. Só para fazer isso. Só para ir viajar, entendeu? Sem foto, sem absolutamente dados pessoais, ou o mínimo possível, tá? E daí foi o que nós acabamos de falar. Pornografia é estritamente proibido nesse país. Se você tiver... não pode estar com o cabelo solto, cara. Exato, é assim. Já teve caso no passado de cara que tinha uma revista Playboy dentro da mala e foi preso. Então, você imagina um celular com um monte de bom dia e sextou do WhatsApp. Então, cuidado com as besteiras que vocês estão fazendo. De novo, nós estamos aqui tentando ajudar vocês. O problema que eu vejo aqui, Alexandre, é assim, ó, eles estão esperando 1,5 milhão de visitantes. Você acha que vai ter a venda de 1,5 milhão a mais de telefones celulares? Nós vamos ter 1 milhão de presos no Catar? Nós vamos ter um puta de um problema étnico fudido, acho que é isso aí, e religioso também. Eu acho que o tiro vai sair pela culatra. Os caras são, vou ser bem sincero para você, que eu já fui trabalhar para esses lados. Os caras são muito receptivos. Eles têm uma educação absurdamente. Eles fazem tudo para você, porque se você for convidado para estar lá, se ele abrir a porta para você, eles vão fazer tudo para você. Só que é uma faca de 2 legumes, né? Que a gente brinca. Do mesmo jeito que ele te estende a mão para te apertar a mão e te dar parabéns, ele pode estender a mão para te descer a porrada na cabeça, cara. Que os caras lá mandam e desmandam. Então, assim, para dar um chabu, 2 palitos. Né? Aliás, eu diria meio palito. Ali, assim, ó, eu tenho medo, assim, de novo, eu não vou, entendeu? Eu tenho medo essa porra. Dos brasileiros que costumam fazer arruaça, costumam fazer xixi na rua, jogar papel no chão, entendeu? E num país como esse daí, qualquer atitude desse tipo, perto desse tipo,
É certeza de ficar preso lá. É certeza, certeza, certeza. Vamos ver o que vai acontecer. Muito diferenciado. Lá é tudo automatizado, cara. Você chega no aeroporto, é absurdo. Tá? Quando tem a Fórmula 1 lá, cara, vocês não têm noção. A pista tem sopradores, a pista inteira, para que a areia do deserto não entre na pista. Vocês pararam para pensar? Você botar um fiozinho de ar saindo nos finais da pista para não entrar areia? Aí eu tô falando, a pista inteira. Quantos quilômetros tem uma pista? Quantos 4 mil, não, é 4 quilômetros, quase 5. Eu acho que o de lá tem 4.800 metros, 4.300 metros, depois eu te dou o número direito. Mas é fudido, é fudido. Os caras fizeram o centro de diversão da Ferrari lá, tem esqui. Ou seja, criaram neve para você poder esquiar dentro do negócio. Os caras são de outro planeta. Então, O cara tem dinheiro infinito, né, Ale? O cara é dono do poço de petróleo, caramba. Do poço não, né? Acho que todos os dinossauros que morreram é parente deles. Porque... Vamos ver. Bom, falando em coisas bacanas, então, vamos ver o que vai acontecer. A Copa do Mundo vai deixar muita história. É o que o Fernando falou, pode ser uma virada de chave e pode ser um problema de virada de chave. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? E ver se a mídia divulga, né? Que nossa mídia já está perdendo credibilidade faz tempo. Mas nós estamos de olho, estamos de olho. A gente está de olho. Bom, a CISA, né, que é aquele famoso Cyber Security Agency, né, que a gente traz para vocês sempre essa informação. Quando os caras lançam alertas, como é que fala, informações com o FBI, é muito legal. Então, a gente sempre aconselha vocês a seguir esses tipos de provedores de informação. A CISA, né, que é dos Estados Unidos, ele traz coisas muito legais e eles lançaram umas informações referentes aos ataques que teve na... como é que é? Irã, não era Irã? O governo iraniano, os ataques que aconteceram no governo iraniano, onde eles estavam explorando o bloco Fartiel. Exato. Então, cara, CISA de olho no governo iraniano, Anwar Gaddafi, FBI, entendeu? Por causa de uns negócios desses. E o mais legal, Alexandre, é que você vai abrir um sorriso no rosto e vai fechar esse sorriso, é que os caras falam através da vulnerabilidade Log4j no VMware Horizon Server. Agora fica sério de novo, vai. É o Log4Shell. Log4Shell, desculpa. É o segundo, aquele que apareceu em fevereiro, final de janeiro para fevereiro. Correto. Unpatched VMware. Ou seja, o nosso querido VMware, desde 2020, está causando problemas seríssimos pelo mundo para as pessoas que não atualizam. Você tem uma VM, atualiza o pangaré. Vou começar a chamar assim, seu pangaré. Porque a gente está falando disso, desde 2020 isso está acontecendo. Tá? Ataques em cima de VMware. Olha aqui, VMware Horizon Server. Não atualizado. Assim, a gente sempre fala atualiza. Tem algumas situações que realmente elas podem parar os serviços. Esse tipo de atualização, ela não deve parar nada, ela não deve ter impacto nenhum. Porém, se você não atualizar, pensa bem, se o governo americano, junto com o FBI, está preocupado por invasão de iraniano, você, como brasileiro, ou como qualquer outro país que você esteja ouvindo... Boa praça, você como um boa praça, né? Boa praça. Você acha que nada vai acontecer com você porque você é bacana, entendeu? Como é que falava o Bezerra da Silva? Mané, mané, não. Tem uma outra parte. Isso aí, mané, mané mesmo. Esperto é esperto e mané é mané. Qualquer coisa assim. Gente, vamos acordar. Só que de novo, é uma coisa que a gente já falou faz muito tempo. Se o governo americano está preocupado, é porque sim, o gato já subiu no telhado faz muito tempo.
É que nos amigos nossos aí que começaram a falar que da biblioteca que caiu, que o FBI fechou as bibliotecas lá da Tor, agora, é lamentável. Não, o pior é que os caras devem ter dado hit no site lá e os caras já sabem quem é que estava atrás de pirataria. Esse aqui é o mais triste. Eu não vou levar nem cigarro nem camisinha para ninguém na cadeia. Vocês podem ficar tranquilo, tá? Muito menos KY e hipogloss, tá, meus queridos? E outra coisa, olha, além disso, o relatório que saiu da CIS agora, ele está falando também de problemas do Cisco. Essa semana foi bizarra, Alexandre. A CISA mandou um monte, uma atrás da outra. Então vai lá. Cisco, Mozilla, todas as versões, né, em cima do Thunderbird, o Firefox ESR, o Firefox normal, não atualizou, dançou, meu. Tá cheio de problemas seríssimos de ataques de spoofing. Né? Então, cuidado com o seu Mozilla também. O Cisco é o remote attack que a gente está falando há meses que as pessoas têm que atualizar. E para fechar a tampa, cara, samba, velho. Samba, cara. Samba. Não tem nada a ver com a música, minha gente. Samba é o SMB, que é o serviço de compartilhamento do Windows. É como o Windows se conversa com as máquinas, só que Samba é o nome desse serviço por Linux. Tá? Tem uma vulnerabilidade bizarra também. E assim, não está na pauta do Alexandre, está na minha, porque eu lembrei depois. Tem uma vulnerabilidade no Magento, que é como é que fala? A plataforma de comércio eletrônico. E tem um monte de gente detonando o Magento. Mais uma vez, Magento não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente fala. Atualiza, por favor, esse tipo de coisa. Cara, eu não sei dizer para vocês quantas vezes a gente já falou do Magento, cara. Eu não sei dizer. Esse ano aqui, acho que falando umas 10 vezes no mínimo, cara. Pior, tá ficando pior do que o WordPress, hein, Ale? Os caras estão competindo, hein? Assim, não, todos esses daí, né? Tô até colocando aqui para mim não esquecer. Todos esses, o Cisco, né? O Mozilla não. O Mozilla tá com menos impacto, quer dizer, não menos impacto, tá menos em pauta. Mas assim, o Samba a gente já falou, Cisco a gente já falou, tá? Magento a gente falou várias vezes. VMware a gente tá falando desde que começou o programa, cara. Desde novembro do ano passado. Né? O tempo todo. O tempo todo. Cisco, cara, é brincadeira a quantidade de problemas que o Cisco teve. E é um equipamento muito bom. E quando não teve problema de equipamento, de versionamento de programas, teve aquele maluco que comprava as coisas falsificadas velha e vendia por fortuna. Galera. Bom, a gente está chegando a mais um final de um programa. É uma delícia fazer isso com vocês. Quero muito ver o que vai acontecer nessa Copa. Tá? E agora a gente vai dar uma notícia mais legal ainda para vocês. Semana que vem, o que é esse dedão para mim aí, cara? Para você não esquecer disso, exatamente. Fala disso, vai. Você. Semana que vem, você que está aí do outro lado da tela, você, ó, o dedo, você que está aí do outro lado da tela, na terça-feira, nós vamos comemorar o nosso aniversário aqui em Campinas e vamos fazer nossa gravação do programa, né, que vai ser exibido na quinta, ou vamos transmitir na terça. A gente vai transmitir na terça, depois repete na quinta, sei lá. A gente não sabe o que vai fazer. Mas o programa vai ser terça-feira, tá ok? O que vai acontecer terça-feira? Que horário que é? Mesmo horário, 7 horas, tá ok? Só que é o seguinte, nós teremos 2 convidados, né? Nós teremos o Jairo William com o lançamento do livro dele, um livro super contextual sobre cruzamentos de informações de ISO e outras normas regulatórias para quem gosta de processo e entender como as coisas funcionam dentro de uma empresa. E vai ter também uma outra pessoa falando, que é o Ronaldo, né? O Ronaldo Vasconcelos, da Foxbit, falando sobre o CampSec, né? Que é um encontro de pessoal de segurança daqui da região de Campinas. Mas isso não é fechado a Campinas, meu querido. Se você esteja em qualquer lugar da região, ou mesmo fora da região, e quiser vir à nossa festa, nós vamos divulgar para vocês aonde será, como será e tudo que vai acontecer.
Então vamos falar um pouquinho disso daí. Primeiro, né, vai ter o programa vai ter essas pessoas falando, nós vamos discutir alguns assuntos e você vai ter a oportunidade de conhecer várias pessoas da área, vai ter a oportunidade de tomar o seu chopinho, né, de se divertir. Vai ter o Geraldo Bluesman, um cara que ele é uma banda de um homem só. O cara ele toca bumbo, prato, gaita, violão, guitarra, tudo junto ao mesmo tempo agora. É assustador o cara tocando. Um ambiente legal onde tem um monte de... É uma cervejaria, tá? Tem choperia, cervejaria. E nós vamos colocar as informações para vocês aqui no YouTube. Vamos fazer uma chamadinha, colocar para vocês verem. Vamos mandar para vocês. Olhem o nosso site, tá? Vamos colocar aqui para vocês verem, ó. Hot Site que chama, né? Nome moderninho, É isso daí mesmo. É muito pra cabeça esses nomes, né, cara? E a gente gostaria muito que vocês aparecessem por aqui. Se não aparecerem, paciência. Gostaríamos muito que vocês, pelo menos, assistam o programa, tá? Vai ser muito legal. Vai ter nego muito conhecido aqui, vai ter gente de várias empresas conhecidas. Podemos falar algumas? Vai o pessoal, o Ronaldo Foxbeat, o Jairo trabalha com Renner hoje em dia. Renner, né? Renner hoje em dia. E ele também está lançando o livro dele. Vai ter o Márcio da Delínia, vai ter gente da Marcos Vinícius. O pessoal da PixPay, vai ter gente da Span House, vai ter gente da Senha Segura, vai ser muito legal. Vai ser muito legal. Então, a gente está... O CampSec, que é um encontro de gente da região de Campinas, né, e outras regiões. Profissionais de segurança, exatamente. Não somente de profissionais de segurança, mas você não é um profissional de segurança, mas você está interessado em entrar na área, é a chance de conhecer pessoas boas. Levar para a área, exato. Tá? E assim, isso está. Esse encontro começou a acontecer em 2009, né? Aí teve um hiato, porque o último programa foi exatamente 10 dias, 10 de março de 2020, foi o último encontro. Aí, por causa da pandemia, isso se dissipou, a gente está reativando junto com o aniversário do programa. Então, esse negócio a gente voltou para ficar. Então, nós vamos manter isso daí anualmente para continuar colocando Campinas e região como foco de informação também, e a oportunidade de você ver pessoas que falam como a gente, contextualizadas, pessoas que têm um histórico de carreira assim impecável. Fugir dos falsos profetas. Você vai ter uma visão diferente sobre as coisas que vão acontecer. São pessoas... eu não vou falar que são assim, ímpar, não, é gente como a gente. Tá? São pessoas que, independente da posição que eles ocupam... são menos loucos que nós, vai. Par. Se já escolheu o ímpar, eu falo par, vai. São menos loucos que nós, vamos dizer assim, mas são pessoas extremamente competentes e você vai ter a oportunidade de conhecer pessoas que você não consegue falar nem numa Mindsec da vida, né? Porque é focado num ambiente menor, bacana e muito descontraído. Gostaríamos que vocês nos tivessem aqui para viver isso com a gente. Tá? O convite está feito, eu coloquei aqui o sitezinho do que vai acontecer e se preparem, tem muita coisa legal que vai acontecer até lá, beleza? Eu sou Alexandre Hermelini, quer falar alguma coisa, Fernando? Desculpa. Não, encontra a gente terça-feira, tudo lá, por favor. Bom, gente, então é isso. Obrigado, a gente vai encher vocês de informação de hoje até terça que vem. Beijo no coração de vocês. Eu, Alexandre Hermelini, digo tchau, tchau. E aqui do meu lado... Fernando Amati, trouxemos mais uma vez um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, esse mundo louco que a gente está vivendo hoje em dia. Entendeu? Numa linguagem fácil, divertida, acessível, sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez característica. Boa noite, obrigado.
Programa Red Zone.